presença nessa noite. Ó Deus, não para que seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade em nossas vidas, tanto nessa terra como nos céus. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco agora na tua presença cada pessoa que está nos ouvindo, meu Pai. Ó Senhor, aquele que está, meu Pai, à procura de uma resposta, aquele que está à procura de uma cura, meu Pai, aquele que está à procura de uma saída, meu Pai. Ó Deus, eu também oro por cada um que aqui se encontra, aqui agora conosco, meu Pai. Venha abençoar a família de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha restaurar a vida de cada um, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entra nessa peleja por nós, ó meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Porque a tua palavra diz que agindo Deus em nossas vidas, quem impedirá? Meu Pai, vem em encontro daqueles que nos ouvem e daqueles que estão aqui, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor é o nosso socorro e presente na hora exata. Meu Pai, eu coloco também o trabalho do evangelismo que nós vamos fazer em tuas mãos. Começa a tocar nos corações, nas almas, ó Pai, que vai participar, aqueles que necessitam, meu Pai, de uma cura interior, daqueles que necessitam de uma libertação, daqueles, meu Pai, que acham que a vida deles não tem mais saída. Envia eles, ó Pai, porque até aqui, meu Pai, e nos dá sabedoria para socorrermos em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos os familiares de cada um que aqui se encontra, meu Pai. Ó Deus, e declaro esta igreja abençoada. Eu declaro que cada pessoa que entrar nesta igreja vai sair abençoada, porque o Senhor está aqui neste lugar e não abrimos mão da tua presença neste lugar, meu Pai, e nem em nossas vidas. Meu Pai, eu oro por cada dizimista, por cada ofertante, que o Senhor vai abençoar ele, meu Pai, de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante, meu Pai. Aquele que tem e aquele que não tem, meu Pai, que o Senhor vai abençoar ele, meu Pai. Ó Senhor, de uma maneira sobrenatural. Ó meu Pai, aqueles que nos ouvem também, meu Pai, que são abençoados agora no poder e na autoridade do santo nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus que merece. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, trazer aqui no nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Versículo 5. Amém? Versículos 5, 6 e 7. Pode ler para mim, fazendo favor, enquanto. Então levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. Disse-lhes: assim será a tua descendência. Amém. Alguém lê aí, irmão Zé Paulo? Gênesis 15, 6 e 7. Deus. 15, 6. 5, 6, 7. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o posso. Ele disse: será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Lê aí, irmão Divino, fazendo favor. Amém? Lê aí, pastor Pedro.
mesmo, é para nós gravar. Versículo 5, 6 e 7. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as podem contar. Então disse-lhe: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Amém? Amém. Nós costumamos dizer que Deus não esquece das coisas que nós fazemos, não é isso? O que Deus falou com Abraão aí? Você lembra de onde que eu te tirei? Mas quando Deus deu essa visão para Abraão, se nós formos ler o capítulo 14, foi aonde Melquisedeque abençoou Abraão e onde Abraão devolveu o dízimo de 10% para Melquisedeque. Amém? Abraão ganhou a guerra e deu o dízimo para Melquisedeque, que foi abençoado. Alguém sabe disso? Mas aí Deus estava lembrando Abraão da promessa que ele fez para ele. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus precisa nos lembrar do que Ele nos promete, gente? Sim ou não? Mas Ele lembrou Abraão. Ele lembra para mim, lembra. Nós esquecemos. Ele lembra para todo mundo. Lembra. Todo mundo. Ele lembra para todo mundo as promessas que Ele nos faz. Nós aqui esquecemos daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós nos iludimos com coisas banais desse mundo, esquecemos de fazer a vontade de Deus para tomar posse daquilo que Ele tem para nossas vidas. Aí você foca no problema, esquece de Deus. Você foca na situação que está vivendo, esquece de Deus. Você foca no seu eu, na sua rebeldia, esquece da promessa que Deus tem para você. E você vai querer fazer com as suas próprias forças. Você deixa de acreditar em Deus para acreditar na medicina. Você deixa de acreditar em Deus para acreditar na tecnologia. Não que a tecnologia e nem a medicina não seja útil, mas tem coisa na nossa vida que a medicina não vai resolver. Tem coisa na nossa vida que a tecnologia também não vai resolver. Só Deus. Está lá, você está lá no hospital lá, tomou um choque para acelerar seu coração, para ele continuar batendo, aí parou, aí de repente, aquele medidor de batimento cardíaco, seu coração parou. Eles dão outro choque, para ver, vai dando, chega uma hora que seu coração não volta mais. Aí é só Deus. E quando Deus falou com Abraão, aqui no versículo capítulo 15, versículo 5 diante, sai para fora e conta se tu puderes. Eu ouvi um pregador falando que Deus chamou era meio-dia para ele contar. Meio-dia tem estrela no céu, gente? Tem, você só não vê. Amém? Só tem uma estrela brilhando de dia, que é o sol. Amém? Agora, há possibilidade que seja à noite, mas se ele viu, ele não pôde contar. Olha após a estrela do céu e vê se tu podes contar. Quer dizer, é a mesma coisa dele não estar vendo. Amém? Você olha ali quando você consegue contar as estrelas do céu, você sabe qual é esse símbolo, qual é qual? Mas a palavra sai para fora, ela significa sair de um lugar estreito para um lugar largo, aberto. E muitas das vezes nós estamos presos numa situação e Deus está te chamando para fora. Vai que eu te garanto. Muitas das vezes você está preso lá dentro do seu quarto, falando: Senhor, se você não fala comigo, eu não vou sair daqui. E Deus está falando: vai beber água, vai dar uma volta. Eu disse: não, Senhor, se o Senhor
eu não vou sair. Mas Abraão foi generoso com Deus ali no capítulo 14. Quando Deus foi generoso com ele primeiro, deu para ele pão e vinho. Aí ele voltou da guerra, ganhou e deu 10% daquilo que ele conquistou. Mas o que significa ser generoso para você? Nós estamos falando de generosidade, mas também Deus não age pela lógica. Deus não é lógico. O que para você é lógico, para Deus não é. Por exemplo, você está confiante que você ganhou rios de dinheiro e que você vai viajar amanhã. Isso aí é o pensamento do homem. Eu tenho muito dinheiro, ganhei, amanhã eu saio de férias e nós vamos viajar para a praia. Não é isso que a gente fala? Suponhamos que o caso de Abraão foi esse, mas ele não pôde ir lá, porque não é o dinheiro que vai fazer você viajar, é se Deus quiser que você vai. Amém? Mas aquilo que você acha que é incapaz de você fazer, Deus te capacita. Por exemplo, você acha que você não tem dinheiro e que você não pode viajar porque você não tem dinheiro. Mas aí Deus, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, de um milésimo para o outro, Deus vai e muda a sua situação. Alguém liga assim: Douglas, eu relutei, mas eu tinha que te ligar, Douglas. Quem está falando? É o pastor Pedro. Pode falar, pastor, aconteceu alguma coisa? Douglas, Deus mandou eu te dar aqui R$1.000 e eu não sei para que é não, mas Ele mandou te dar R$1.000, que você está querendo, que você está precisando. Fala para mim o número do seu Pix aí que eu vou mandar. Fala bem. Mas Deus fazia assim, aí de repente Deus fala assim: não era isso que você está precisando, é isso que você queria? Aí você fala assim: pastor, é de Deus, eu estava querendo fazer uma viagem e era esse dinheiro que eu estava precisando, eu não ia viajar se não tivesse dinheiro, é de Deus, você vai abençoar minha viagem? Ele já está te abençoando com dinheiro, mas ele não sabia para que era. Amém? Porque Deus age assim, igreja. De uma hora para outra, aquilo que você acha que você pode fazer, você não pode. Deus fecha a porta. Mas aquilo que você acha que você não pode, porque você não tem, Deus vai e abre a porta para você. Mas vai depender da sua fidelidade com Deus. O que é ser fiel a Deus? Você agradece a Deus pela vida que Ele te dá todos os dias? Você ama o seu próximo como você ama a si mesmo? Você não engana as pessoas? Porque hoje tem um evangelho muito banal, um evangelho cretino que eles criaram aí, da teologia da prosperidade. Você dá R$1.000 para Deus que Ele te dá 50. Onde está escrito dentro da Bíblia, gente? Tem um evangelho aí que eles pregam assim: aceita Jesus e você vai ser feliz para sempre. Aonde é que está escrito isso? Tem outro aí que eles falam assim: vem como está, continua como você está. Deus ama todo mundo, vem cá, porque eu sei aqui, tem igreja de ladrão agora também, tá? Tem igreja de ladrão. Tem os ladrão, tem o pastor dos ladrão, que fala que Jesus, eles não precisam mudar não, tá? Tem a dos gays, tem a das lésbicas, tem a de não sei o que, tem a igreja de Satanás já. A igreja de Satanás é a igreja do ladrão, né? Hoje o pastor pode dar uma coisa que eu falei aqui. Eles só sabem matar, da vida eles não sabem, né? Eles só sabem destruir família, mas reconstituir família eles não sabem. A família. Vinde começar a continuar. Pera aí, mas todos
só pensa no seu dinheiro, que fala, vem aqui divino, pode ficar do jeito que você está, Jesus chama assim mesmo. Tem que ter mudança. A Bíblia prega arrependimento. Abraão, sabe por que Deus lembrou Abraão de onde tirou ele? Porque tinha que ter arrependimento. Eu sou ladrão, vou continuar ladrão, porque hoje é fobia, né? Hoje tudo você não pode ser. Pode sim, a verdade. Jesus veio falar a verdade. E se nós guardarmos essa verdade, nós estamos contra a vontade de Deus. O homem que é homossexual, eu amo ele, Jesus ama ele, mas Jesus quer que ele tenha mudança de vida. Essa é a verdade. A maior generosidade que ele vai fazer para Jesus, nem dando 1 milhão, nem comprando um terreno para a igreja, não. É ele entregando a vida dele para Jesus verdadeiramente e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi o que Abraão fez. Mas Deus falou, olha Abraão, olha se você pode contar. Porque Abraão parou e pensou assim, poxa, eu estou meio doido, né? Deus fala que vai me dar um filho, minha mulher é estéril. É loucura, né? Minha mulher é estéril. E ele ainda me chama para fora para olhar as estrelas do céu. Pela lógica, dentro da Bíblia não está falando que é noite não, viu gente? Qualquer um que estiver me ouvindo, teoricamente, dentro da Bíblia, não fala que é noite. E nem fala que é de dia. Ok? Aí você pode imaginar e deixar a expressão de Deus estar com você. Eu estava fazendo um estudo, não fala que Deus chamou ele da hora da noite. É uma suposição. Por isso que o certo para você é incerto para Deus. E o que é incerto para você é certo para Deus. Por exemplo, você sabe o que Deus tem para você lá na frente? Você consegue enxergar? Sim ou não? Não, porque você não está focado. Assim foi para Abraão. Deus chamou e falou para Abraão, você não pode distrair não. Vê se você consegue ver e contar. Hoje Deus fala com você assim, ó Douglas, olha Zé Paulo, olha Pedro, olha Vanilson, olha Sara, olha Natanael, olha e vê se você consegue contar o que eu tenho para ti. Isso aqui é uma promessa que Deus fez para Abraão. Então, Abraão foi generoso antes com Deus. E nós temos que ser generosos com Deus. Mas eu tenho igreja ali que me aceita do jeito que é. Peraí, isso não é arrependimento. A Bíblia fala que a maior generosidade que nós podemos fazer para Deus é nos arrepender dos nossos pecados. As outras coisas depois, Deus vai vendo. Eu tenho o carro não é seu, você não vai morrer, não vai levar ele por debaixo da terra, você não vai levar nem para o céu nem para o inferno, vai ficar aqui. Ninguém é dono de nada. A única coisa que você vai prestar conta é do seu corpo. No dia que você chegar lá para Deus, nós somos de generosidade. Deus vai perguntar, e aí, Zé Paulo, o que você faz, Senhor? Eu ia na igreja, mas eu não dizimava, não ofertava, eu não achava que o pastor estava certo, eu não quis se arrepender. Eu ia porque era uma coisa de caridade. Deus vai falar, faça de mim que eu não te conheço. Porque nós temos, igreja, que entender que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Agora, como é que a teologia da prosperidade, a teologia da Deus cura, com certeza. Mas eu te perguntar uma coisa, e se ele não quiser te curar? Ele vai deixar de ser Deus, sim ou não? E se ele não quiser que você vive mais, ele vai deixar de ser Deus? Eu acho engraçado a pessoa falar assim, hoje tem uma igreja para cada grupinho. Deus não morreu para grupinho não. Eu acho que um teólogo viu, né, depois nós começamos a transmitir, ele ouviu eu falando que Deus não precisa de fiscal. E ele falou, eu estava vindo, ele falava que Deus precisa de fiscal sim. Eu continuo pensando que Deus não precisa de fiscal.
que falou de coisas de pessoas que fazem coisa errada. Deus nunca precisou de fiscal e nem precisa. Porque fiscal ele vem e te multa. Deus não multa ninguém não. Quem precisa de fiscal é a prefeitura, é o Estado, para te multar. Ele vem ver se está fazendo certo ou errado. Se você estiver fazendo certo, ele ainda dá um jeitinho de te multar ainda. Ou estou errado? A polícia, quando ela começa a fazer as barreiras ali, ela já sabe no celular dela hoje quem é que elas vão pegar, para ganhar dinheiro. Agora, Deus não, quando Ele quer tratar com alguém, Ele trata pessoalmente. Agora, nós devemos vigiar, a palavra de Deus é que nós devemos vigiar. Tem muitos falsos profetas aí. Isso a palavra de Deus fala que nós temos que fazer, vigiar e discernir a voz de Deus. Mas as pessoas estão querendo discernir só a voz do diabo, assim, tá dando certo, eu vou fazer. Eu acabei de falar com o pastor Pedro, dentro do carro, que eu fico indignado. Aí o cara pega para você, Deus não fez você morrer pobre não, ficar pobre não. Deus é o dono da pátria, concordo. Mas esse papo está errado, essa ideia. Um dos maiores profetas de Deus, que foi Elias e Eliseu. Qual a mansão que Eliseu tinha, gente, Elias? Conta aí para mim. Quem conhece a Bíblia aqui? Qual a mansão que Elias tinha para ele pregar prosperidade? Qual é a mansão que ali Eliseu teve para curar Naamã? E Naamã ofereceu, estava com o pastor. Naamã deu para ele uma fortuna. E ele não quis, Deus não deixou pegar. Aí Elisinho, o servo dele, bem intencionado, sabe? Falou, meu senhor se arrependeu, falou que quer o dinheiro. A lepra de Naamã todinha passou para ele, por causa da mentira e da ganância. Espera aí, a minha maior riqueza é Deus. A sua maior riqueza é Deus. E Deus está te perguntando hoje em casa e aqui na igreja: você pode contar o que eu tenho para você? Você já entregou a sua vida para mim verdadeiramente? Você tem ganhado almas para mim? Você tem anunciado o meu evangelho de verdade, sem ironia? Você não está falando para as pessoas que vai vir e vai permanecer do mesmo jeito, né? Você não está pregando, Wendel. É para as pessoas que ela nasceu assim e vai morrer assim, né? Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Moisés ensinou, não foi isso que Abraão ensinou, não foi isso que Jesus nos ensinou. A maior generosidade é ganhar almas, é investir em almas. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo aqui. Nós temos que orar, nós temos que ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. A igreja tem dois tipos de igreja hoje: tem a igreja que fala a verdade e tem a igreja que está aproveitando aquelas pessoas que querem ouvir. Eles falam aquilo que elas querem ouvir. Aí elas enchem, aquela igreja inchada, elas dizimam, elas ofertam, faz show, porque está falando aquilo que o ego deles quer ouvir. Mas Jesus nunca falou para ninguém aquilo que eu queria ouvir. Só falava aquilo que era da vontade de Deus, aquilo que a pessoa precisa ouvir. E Jesus falava assim: olha, arrepende. Mas Jesus falava assim: segue-me. Mas você sabe que você vai ser perseguido por minha causa, né? Eles não pregam esse evangelho. Você sabe que você vai ser perseguido por minha causa? Você sabe que você só vai ter paz em mim? E no mundo, o mundo não pode te dar essa paz, só eu. A paz que o mundo vos dá não é a mesma da minha. Aí a pessoa fica assim: você não sabe bem paz. Irmãos, é guerra. Guerra, a luz não combina com as trevas.
As trevas estão lutando noite e dia para tirar você da presença de Deus, para te pôr indignado, igual tentou com Abraão. Olha, Sara pegou, mandou a serva dela ficar com Abraão para quebrar o que Deus queria. Mas Deus falou: não é esse aí não, é o outro, é o que vai ser do ventre da sua esposa. Amém? O diabo, as pessoas falam: não deu certo com fulano, não, vai com o outro. É a teologia da felicidade, sabe? Jesus falou assim: aquele que não for perseguir por causa do meu nome, isso não é de quem entrar no reino do céu, não. Aquele que não for perseguido por causa do meu evangelho, da verdade, esse não entra no céu. Aí vem aquele evangelho banal. Você está vendo, irmão? Você está... Zé Paulo, olha o Zé Paulo, você é certo, o Zé Paulo está aqui, é seu, é óbvio, o Zé Paulo está aqui, o cheque aqui, ó, Deus está te abençoando, 50 mil de Zé Paulo. Qual igreja que está certa? Aquela que quer ver você pobre ou aquela que quer ver você rico? Hoje está assim. Aí Deus fala: calma, Zé Paulo, espera. Aí eu vou já chegar e te mostra. Peraí, Abraão não enxergou, não pôde contar, você vai poder contar? Você é diferente. Vai ser melhor que Abraão, Zé Paulo? Você é melhor que Abraão? O pai da fé? Porque ele não enxergou, mas pela fé Abraão creu. A fé não está naquilo que se vê, mas nas coisas que não se pode ver. Amém? Com os olhos nus, mas com os olhos da fé. A fé cura. Hoje o pastor até pregou lá sobre a mulher do fluxo de sangue. A mensagem que eu gosto, já preguei muito. Jesus não curou ela. Jesus ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus falou assim: a tua fé te curou. A tua fé, aquela mulher, ela falou: poxa vida, se eu pelo menos tocar. Mas aí ela começou a enxergar, ela tinha que, mas ela sofreu para estar ali. Foi 12 anos, ela perdeu tudo. 12 anos. A medicina não resolveu o problema dela, a tecnologia da época não resolveu o problema dela, mas bastou um toque. Ela só pensou, gente, ela foi rastejando, ela chegou lá e aquela multidão prendendo Jesus, e assim foi aquela multidão de problemas. A mulher deu todo dia, porque um filho era sagrado e é sagrado até hoje. Aí ela vai e toca. Aí Jesus: opa, peraí, alguém me tocou. Olha como é que é louco. Jesus não viu ela tocando, olha só. Aí Jesus: alguém me tocou. Pedro falou aos meus discípulos: peraí, mestre, todo mundo está tocando o Senhor, essa multidão aí te espremendo, olha o tanto de gente que te toca. Jesus falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim seu virtude, seu poder. Aí ela gritou no meio da multidão: foi eu, mestre. Aí Jesus fala para ela assim: ô mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tem Bíblia que fala assim, amém? Então nós temos que ter fé, não deixar os outros matar nossa fé. Divino, você está naquela igrejinha, não vai ninguém lá, é porque Deus não está lá. Douglas, Deus não está ali não. Deus tá... Ô gente, isso é conversa mole. Nem Jesus ganhou 3.000 almas de uma vez. Sabe quem ganhou? Pedro. Nem Jesus ganhou 5.000 almas de uma vez. Sabe quem ganhou? Pedro. Porque Jesus falou que nós íamos fazer obras maiores do que a dele. E nós estamos aqui para fazer isso. Ser generosos com Deus. Abraão foi lá, guerreou com os reis, mas antes Melquisedeque, ele fez uma aliança com Melquisedeque. Melquisedeque deu ele vinho e pão, e depois na volta ele deu os 10%, que é o dízimo hoje. Mas não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de você primeiro acreditar, porque você dá e não acreditar não adianta nada. Você não é salvo por Deus por obras, você é salvo pela fé. Pela fé. É pela fé.
Porque se eu dar e não ter fé, se eu ter fé e também não dar, a Bíblia fala que as duas coisas têm que andar juntas. Um tem fé e o outro tem obra. A Bíblia fala sobre isso. E tem que ter as duas coisas juntas. Mas aí o outro vai lá, não tem fé, passa feliz, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Ele aceita, é verdade. Mas ele fala, arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos. Não tem esse negócio, vem e continua do jeito que está, não. Tem esqueci, eu não gosto de gravar o nome dessas pessoas. Mas tem uma mulher aí que ela era cristã, hoje ela casou com a lésbica e ela é pastora da igreja e chamou todo mundo. Ô gente, tem alguma coisa contra? Tem, sabe por quê? Porque é mentira. Deus não fala assim, ó. Deus podia falar com um leão assim, ó. Você vai casar lá com um cachorro. Você já viu um leão que casa lá com um cachorro? Eu nunca vi. Você já viu uma cobra casar lá com uma galinha, gente? Não tem como. Não tem como. É coisas que não que está fora do padrão de Deus. E nós temos que combater a mentira com a verdade. Não é com a razão, não. A verdade de Deus. A verdade é essa aqui. A verdade é essa. Espera aí. Como é que eu fumo maconha e eu me amo? Como é que eu cheiro cocaína e eu me amo? Tem como? Se eu não estou, como é que eu quero tirar a minha vida e falar que eu, minha mãe e meu pai? Que amor é esse, gente? Nós temos que parar e pensar. Você está fazendo mal, é para a sua vida, não é para Deus não, nem para o próximo não. Além de fazer para a sua família sofrer. E nós temos que entender que Deus tem bênçãos sim para nossas vidas, mas só não enxergamos por causa da nossa hipocrisia, por causa da preocupação alheia. Eu quero, hoje é assim, se eu tenho que comprar o smartphone 16, que eu dava, acho que agora são 16, eu tenho que comprar o smartphone 16, porque se eu não comprar, a pessoa fica vidrada nisso hoje. Antigamente era a televisão que saiu, agora é o smartphone. E dá a vida por aquilo. E Jesus fica de lado. Aí, pastor, ok, pastor, Deus me deu. Não. Será que foi Deus que te deu mesmo? Por que você luta com unhas e dentes para comprar um smartphone de 15, de 5, 7, 8 mil, até demais, e você não pode doar R$100 para Jesus na obra de Deus? Que amor é esse que você tem a Deus? Porque a palavra de Deus é assim: amar o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que você não investe numa alma que está perdida no mundo para ajudar a salvar ela? Mas Abraão fez isso, Isaac fez isso. Eles investiram. Amém? Vamos ser generosos com Deus e não vamos ser hipócritas. Falar, vinde como estás e continue como estás. Porque a pessoa que prega a palavra de Deus e não fala do arrependimento, ele não está falando de Deus, ele está falando com o inimigo dele, amém? E está te enganando. Porque Jesus pregou o arrependimento. E a Bíblia toda fala de arrependimento. Porque se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo e morrido por nós, amém? Uma salva de palmas para Jesus, vamos receber a nossa Pedro, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia aí, livro de Ruth. Ruth, depois de Juízes, no Velho Testamento. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Último. Aleluia. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero estar pregando uma mensagem diferente. Na quarta-feira nós vamos estar pregando lá em Gálatas. Aleluia. Todos acharam? Gálatas capítulo. Eu vou em Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem, eu vou sair um pouco fora do tema, é uma mensagem que o pastor Medas pregou uns dias atrás aí. Mas eu não vou acompanhar o tema dele, não. Vou para outro tema e vai estar mais ou menos igual. Aleluia. Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Enquanto direção ao Pai, mais uma vez eu me coloco na tua presença, Senhor. Usa-me como vaso nas tuas mãos, como instrumento, que o meu eu caia por terra e que o Senhor venha ser engrandecido. Que a tua palavra, Pai, ela possa encontrar, Senhor, espaço no coração de cada um. E nesse momento eu repreendo toda a ação do passarinheiro que rouba a semente, aquela semente que é plantada pela tua palavra. E neste momento eu agradeço o Senhor pela oportunidade, pela bondade, pela tua misericórdia. Eis-me aqui como instrumento das tuas mãos. Usa-me, faz de mim neste momento, Pai, instrumento nas tuas mãos, para assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar de decisões sem consultar a Deus. E decisões direcionadas por Deus. Aleluia. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou lendo, vou explanando. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Vamos prestar atenção nesse primeiro versículo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Por que este homem, Elimeleque, ele saiu de Belém de Judá e foi para Moabe? Por que ele saiu? Entenderam o versículo? Ele saiu de Belém e foi para Moabe. Por quê? Qual o motivo da saída dele? Ele está certo? Ele não está errado. Porém, dos versículos
que vão seguir, nós vamos entender qual que foi a negligência dele, o erro dele. Versículo 2: chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quelion, efrateus de Belém de Judá. Efrateus é porque eles eram descendentes da tribo de Efraim. Efraim ela estava ali no caso da meia tribo porque era o filho de José. Eu estou errado. Amém. Morreu. Aí eles foram, no verso 2, né? Filhos se chamavam Malom e Quelion de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos. Verso 4: que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, verso 5, morreu também Malom e morreu Quelion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes alimento. Verso 5 está falando que Noemi e as suas noras arrumaram, né? Partiram para partir, arrumaram as coisas para partir. Levantou-se, ou seja, quando se fala levantou, nessa posição aqui, nesse texto, é que se levantou, ou seja, arrumou as suas coisas para ir embora para Belém, voltar para Belém. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir para o país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Ou seja, agora aquela fome que tinha lá em Belém já não tinha mais. Passou-se aproximadamente, segundo a história, mais ou menos uns 10 a 12 anos que eles ficaram fora. Mas nesse intervalo ela perdeu o esposo, perdeu os filhos, e agora tinha ela e as noras. Então, 7, tendo que sair do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós fizeste com os falecidos e comigo. Aqui Noemi, ela reconhecia que as suas 2 noras eram pessoas boas, que eram pessoas que ajudou ela, que cuidou dela, né? Mas que aí ela perdeu o esposo e também perdeu seus 2 filhos. Então agora ela não tinha vínculo nenhum com as 2 noras, porque as noras não tinham filhos. Então não tinha vínculo para falar assim, isso aqui é a minha sogra, é a avó do meu filho. Não, elas não tinham mais vínculo nenhum. E aí Noemi, elas 2 estavam acompanhando ela para Belém, acompanhando por consideração. Mas de repente Noemi pensou: olha, eu não posso exigir isso delas, mas é melhor que elas voltem para a sua parentela, para que tenha respaldo, né, no meio da parentela, tenha reconhecimento. E aí Noemi disse para eles: olha, quando ela disse, o Senhor nos dê que achei descanso a cada uma em casa de outro, o Senhor, 8,
disse Noemi às suas noras: ide, voltai a casa, a cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco benevolência, como vós fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou e se levantaram e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Olha, qual que era a diferença? Porque Noemi, ela estava voltando para o seu povo de Israel, e as duas, elas eram do povo de Moabe. Elas não tinham costume com o povo judeu, israelita. Ela não tinha esse costume. As duas eram de Moabe. É tanto que os parentes delas adoravam outros deuses, mas elas adoravam o Deus Criador por causa da sua sogra, né? Por causa de Noemi. Mas mesmo assim, creio que talvez dividido. E aí é onde entram as decisões. Aqui nós temos a decisão de uma casada, casou, viveu dentro da casa de Noemi, vivendo ali junto e vendo a ação de Deus protegendo. Mas também trouxe dúvida. Por quê? Porque na terra de Moabe, aí ela vê agora uma sogra que tinha perdido o esposo e tinha perdido os filhos. Aqui Noemi, ela vai estar voltando para Belém, porque ela foi para uma terra em busca de alimento, ela foi para uma terra em busca de prosperidade. Mas, porém, eu acredito que não estava diante das decisões, a decisão que foi tomada, não foi, eles não consultaram. O seu esposo, Elimeleque, não consultou a Deus se era bom, ele ia ou não para Moabe. Porque todos os parentes de Elimeleque não saíram de Belém, não acompanhou ele. E a fome estava lá. Porém, Elimeleque era propriedade de terra. Elimeleque, ele tinha a sua herdade, ele tinha lá as suas terras. E aí ele toma uma decisão e vai embora. Eu tenho certeza que se ele tivesse ficado lá em Belém, assim como os parentes deles ficou, ele não teria morrido de fome. E muitas das vezes, irmão, nós dentro da igreja, nós falamos que acreditamos, nós buscamos do Senhor, mas muitas das vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus. E uma coisa é um fato e é certo: quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo que a partir daquele momento nós vamos tirar as coisas abomináveis da nossa vida. E Elimeleque, em vez dele continuar com a sua firmeza, assim como os seus parentes: eu não vou sair daqui, aqui é a minha terra, o Deus que nós servimos é um Deus que já passou por todos os problemas. Nós já passamos por todos os problemas, todas as ações erradas, contrárias, assim como já aconteceu com o povo ter que guerrear para passar pelo inimigo em busca da terra prometida. O Deus foi conosco. Mas ele falou: peraí, eu tenho que achar um lugar onde não tem fome, onde tem alimento. E aí muitas das vezes esse alimento é um engano, um chamariz de engano. Leva a pessoa ao engano e a tomar decisões erradas. E tem muito crente que toma decisão errada, porque não consulta a Deus. Isso me trouxe assim uma lembrança de uma situação que aconteceu, e eu não sei se esse problema foi resolvido ou não. Eu sei que de vez em quando eu vejo e ouço algumas palavras de alerta sobre esse caso. Pessoas que se investiram dinheiro, né, achando que ganhar dinheiro é fácil. Não, irmãos, ganhar dinheiro não é brincadeira, você tem que suar. Mas se você for uma pessoa fiel a Deus, dizimista, ofertante, Deus te protege de cair nesse lado.
Mas as ciladas do diabo, ela continua jogando, muitos cristãos jogando ele para a lama. E aqui neste momento, o que nós estamos falando, Elimeleque, ele tomou a decisão errada, ele não falou com Deus, não, eu vou para Moab, porque lá em Moab não está faltando comida. Mas impossível, porque muitas das vezes, mesmo irmãos, quando tem escassez, eu não sei se os irmãos já lembram, uma época que nós passamos, em que para você comprar óleo, você não podia comprar mais do que 2 litros de óleo no supermercado. Você lembra disso, filho? Hã? Mas aí eu pergunto, você passou necessidade? Hã? É essa história. Aí quantas pessoas nessa época venderam as coisas e foram para outra cidade? Achando que ia, não é essa escassez aqui, isso não vai mudar. Assim foi Elimeleque. Pô, peraí, para mim ir no supermercado comprar 2 litros de óleo, eu não vou poder, então eu vou mudar daqui. Aí foi para Moab, porque lá em Moab estava tendo fartura. E aí ele vai, mas a mulher e os 2 filhos. Resultado, 12 anos. Qual foi a prosperidade? Nenhuma. A prosperidade é que se prosperou duas mulheres, 2 noras. Mas morreu o homem da casa e morreu os filhos. Então, muitas das vezes, nós tomamos decisão, irmãos, quantas vezes eu já tomei decisão errada? A oportunidade vinha, não falava nada com Deus e abafava ela. E daí a pouco o trem estava dando errado. Aí a pessoa ainda fala assim, o inimigo é sujo. Não é o inimigo não. Você deixou de tomar a direção com Deus e tomou ela por si próprio. E quando você toma uma decisão que Deus não está nela, você pode ter certeza que o diabo usa ela. Porque Deus não deu um aval. E aí o diabo de lá falou, mas peraí, eu tenho culpa disso aí não. Eu tenho culpa não, isso aí ele tomou essa decisão, o problema é dele. Então são decisões que muitas vezes nós tomamos fora de hora, sem falar com Deus. Porque a nossa obrigação, já que nós aceitamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, para a nossa salvação, Ele é o Senhor da nossa vida para tudo. Nosso trabalho, Deus, eu estou saindo para o trabalho, a minha oração todo dia, Pai, estou saindo para o trabalho, me abençoe, me guarde, me livra do acidente do trabalho, do acidente da estrada, abençoe o trabalho das minhas mãos, abençoe o meu patrão, porque essa é a nossa posição. Agora, nós temos que ser conscientes, porque mesmo orando, mesmo sendo fiel, mesmo sendo generoso, sendo grato, pode ter certeza que Deus não nos chamou para passar uma vida de mar de rosas, que aonde nós tocar a mão vai ser prosperidade. Aonde eu fizer um negócio, vai render ouro. Não. O próprio Jesus diz que nessa terra nós teremos aflições. Nós vamos ser questionados por causa da nossa fé. Nós vamos ser questionados por causa do Deus que nós servimos. Então isso aí não vai escapar, isso aí nós temos que ter. Essas aflições vão acontecer. E aqui Noemi, ela, no verso 10, diz assim, dizendo-lhe, certamente voltaremos contigo para o teu povo. As duas falou isso. Só que uma ela estava falando aquilo porque ela queria ser grata. Ela queria ser piedosa com a sua sogra. Mas o coração dela não estava em acompanhar a sogra. O coração dela estava em voltar para o seu povo. Então Noemi diz assim no verso 11, dizendo, no verso 10, certamente voltaremos contigo para o teu povo. As duas falaram. E Noemi, porém, disse, voltai, minhas filhas, porque ireis contigo. Porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora,
eu sou velho demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperareis até que se tornassem grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amado-me é a mim do que a vós mesmo, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Irmãos, essa mão do Senhor se descarregou contra mim. É o seguinte, ela fala para as suas noras que ela não tem mais condição de ser sogra delas. E aí ela reconhece, nesse momento é que ela está reconhecendo que a mão do Senhor foi contra ela. Mas não foi a mão do Senhor. Tem coisas que Deus pesa a mão, mas tem coisas que não é Deus que pesa a mão. Tem coisas que é o resultado da decisão que a pessoa tomou. Não é que Deus pesou a mão, é que lá em Belém, todo aquele que adorava a Deus, os parentes do marido, todos eles estavam lá em Belém. Todos, ninguém mudou por causa da fome. Eles acreditaram que aquele tempo ia passar e que Deus ia prover. Eles acreditaram na provisão de Deus e preferiram passar pelas tribulação que o próprio Jesus falou no Novo Testamento. No mundo tereis aflições e sereis atribulados. Então nós vamos ter tribulação, nós vamos ter aflição, mas nós não podemos deixar de acreditar e crer que o Senhor é um Deus provedor em meio às lutas. Em meio às nossas lutas, Deus é provedor. Deus provê. Só que muitas das vezes nós queremos agir por conta própria. E aqui nesse versículo 14, no 13 ela fala que me é a mim, mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porque a mão do Senhor descarregou contra mim. Não é a mão do Senhor. O Senhor é uma grande árvore, uma árvore que ela dá sombra o mundo inteiro. E quem estiver debaixo da sombra fica protegido do calor do sol. Mas se você saiu, você vai sofrer o calor, você vai sofrer a queimadura dos raios solares, porque você saiu debaixo da sombra. Agora, muitas das vezes na sombra tem um mosquito que te perturba, você tem que ficar. Tem um pernilongo que vai te picar. Você está na sombra. Não quer dizer que debaixo da sombra você não vai ter. Vai passar uns perrengues, porque vai passar. Só que você tem que entender que tudo que você passar, Deus é contigo. Está contigo. O verso 14 diz assim: porque levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Aqui Orfa foi sincera, porque Noemi sentiu que tinha que falar aquilo. Vocês não são obrigados a me acompanhar. Vocês não são obrigados, vocês não fazem parte do meu povo. Vocês têm que ir para a casa de vocês, porque lá vocês vão adorar os seus deuses. Só que aqui tem Noemi. Aliás, tem Ruth, aqui tem Ruth. Quando ela diz assim, aí Noemi disse para Ruth: olha, a tua cunhada voltou para a casa do seu povo, para os seus deuses. Volta também com ela. Aí Ruth, porém,
respondeu: não instas, ou seja, não insistas para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde que morreres, morrerei eu ali, serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Duas decisões. Uma tomou a decisão de voltar para o seu povo, voltou para a mesma coisa, voltou para o mesmo Deus, voltou para a mesmice. Quantas pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja e com pouco tempo volta para os seus deuses? Porque quando aceitou Jesus não tomou uma decisão com firmeza do que estava querendo. Tomou uma decisão talvez precipitada, não analisou, não pensou e tomou a decisão. Mas aqui tem Ruth, ela responde para sua sogra: olha, eu vou te seguir, não adianta, eu vou te seguir, porque o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei. Aonde tu pousar, eu pousarei. E aí ela diz no verso 17, segunda parte, ela diz: se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então a decisão de Ruth aqui, ela foi taxativa, ela foi de uma forma extraordinária. Olha, não adianta. O seu Deus será o meu Deus. O verso 18 diz: Noemi, vendo Noemi que de tudo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta a Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela estava triste, e Mara quer dizer amarga. Ela sentiu uma mulher que aconteceu com ela, era como se Deus estivesse punindo ela. Punindo porque tomou a decisão errada, ela, o esposo, tomou a decisão errada aos 12 anos atrás. Não acreditaram que Deus poderia suprir a necessidade dela. Não acreditaram que Deus podia, nesse tempo, resolver os problemas. O grande problema, irmãos, é que muitas das vezes os crentes eles deixam de ir para a igreja para adorar, para servir, para ouvir de Deus, porque eles querem que Deus resolva os seus problemas. E a maioria dos cristãos estão buscando problemas resolvidos na área financeira. Eles não estão nem preocupando mais com a área sentimental, não. Porque a área sentimental, usa-se o termo lá de Moisés, a carta de divórcio. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Mas Ele é justiça. Deus perdoa, não perdoa. Mas a palavra nos diz que Deus também fica. Deus também fica. Ele é um Deus de amor. Ele é Deus de justiça. Ele é um Deus que vinga.
Ele é um Deus que dá oportunidade. Ele é um Deus que acompanha-nos em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Deus nos acompanha. Não tem como. E aí as nossas decisões têm que ser pautadas naquilo que Deus quer para nós. Eu já tomei muita decisão errada, sem falar com Deus. Eu já tomei muito prejuízo, sem falar com Deus. E muitas das vezes nós tomamos decisão porque tem algo, e geralmente a decisão errada, elas vêm num momento de, talvez você está um pouco fragilizado. É a história da viúva. Muitas das vezes a viúva, o homem morre, os filhos estão pequenos, ela tem uma propriedade, alguém chega, oferece para ela tanto, ela vende, porque ela acha que ela não dá conta de cuidar daquilo. Um desespero. E a maioria dos cristãos fazem isso. Decisões precipitadas. Aqui nós vemos duas mulheres, uma que aceitou continuar com a sogra, porque via que ela tinha tomado uma decisão, porque o Deus que a sogra servia, ela viu que era um Deus real, o Deus verdadeiro. A outra voltou porque o Deus da família era o Deus a qual ela achava que podia servir sem ter muitas obrigações. Pastor, mas servir a Deus, sim, irmão, nós temos obrigações. Nós temos a obrigação da oração. E a maior obrigação nossa não é pedir a Deus coisas. A maior obrigação nossa é agradecer, é ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. A história de Ruth, se você quiser ler esse livro em casa, devagarzinho, você vai entender que quando Noemi volta e ela volta junto, ela adotou, ela aceitou o Deus verdadeiro no lugar dos deuses da sua família. Ela volta com a sogra e lá ela encontra alguém com quem ela pudesse formar uma família. Nós estamos falando aqui de Ruth. Quando ela volta, a sua sogra, que também era parente de um grande homem, de um rico, que tinha condições. E ela foi trabalhar para esse homem. Ela não foi como trabalhadora, ela foi como uma pessoa que foi buscar aquilo que sobrava, porque eles colhiam. A gente sabe, lá na roça, eu não sei se na região do Divino, fala palhada, vai ter palhada. Os trabalhadores saíam cortando a cevada, mas aqueles grãos que ficavam para trás, aqueles cachos de cevada que ficavam para trás, ela ia colhendo aquilo. Aquilo ali era de graça. Os donos das lavouras não cobrava nada, a pessoa estava colhendo aquilo ali e levava. Então ela estava ali como se fosse uma escrava, como uma serva. A Bíblia não fala que ela era escrava, ela estava ali trabalhando, servindo, e aí ela levava um mantimento para sua sogra. Mas para frente fala que ela casou-se com um parente do seu sogro. O verso 21, Noemi diz assim: cheia, parti, ou seja, cheia, eu saí daqui de Belém e fui para Moabe. Porém, vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth sua nora, a Moabita.
Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido chamado homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Aí, era da mesma família, ele continuou lá em Belém. Por que Elimeleque foi para Moab? Primeiro, porque não acreditou no Deus de Israel, o Deus que poderia suprir as necessidades, assim como supriu a necessidade dos outros que ficaram. Aí ele foi para lá. Segundo, porque de repente queria ser diferente dos demais que ficaram para trás, dos demais parentes. Já notou que muitas das vezes pessoas tomam decisão para fazer raiva do pai, fazer raiva da mãe, fazer raiva do tio, fazer raiva em qualquer um dos familiares. Muitas pessoas, eu ouvi um testemunho que uma moça, ela casou porque ela tinha que sair do pai da mãe, porque a mãe e o pai eram chatos. Não, eu vou casar. Aí casou com uma pessoa que não valia nada, era um bandido. Decisões erradas. Por quê? Porque não está olhando aonde está. Então, muitas das vezes, tem pessoas que deixam o emprego porque não vai na cara do chefe. Mas se ele for uma pessoa persistente, ele continua olhando, não quer nem saber, eu vou fazer bem feito, e o meu chefe, o problema é dele. De repente, Deus vai lá e dá um jeitinho, o chefe vai embora e ele fica. Isso eu já vi demais em empresa. Não, eu vou sair daqui porque eu não aguento meu chefe. Eu não aguento fulano. E isso acontece muito, porque são decisões erradas e você está sendo induzido, porque não vai para a cara do fulano, porque não gosta do fulano, porque o fulano te falou alguma coisa que você não gostou. Eu lembro uma certa vez, eu trabalhando com uma empresa, uma multinacional, e eu tomei uma decisão, uma das decisões erradas, mas na época eu não era cristão, não conhecia Jesus. E aí eu tomei uma decisão que eu ia embora, eu mudar de novo. Aí eu fiz igual eles, peguei tudo que tinha vendido e fui embora para Rondônia. Eu fui para Moab. Perdi o emprego, que eu não sei, talvez quem esteja lá hoje trabalhando nessa posição deve estar ganhando uns 15 mil reais por mês. Eu sei que o meu salário era altíssimo na época. Eu pedi conta e fui embora para Rondônia. Chego em Rondônia, fico lá dois anos. Aí eu, esposa e uma filha, volto de lá, eu, esposa e duas filhas. Eu tive 3 malárias. Eu tive internado no hospital, vi pessoas morrendo do meu lado com malária. E para eu voltar, meu pai mandou dinheiro para que eu voltasse. Eu voltei. Mas agora, sem nada. Voltou o Pedro sem dinheiro, sem casa. Decisão errada. E aí, só para vocês entenderem quanto isso é sério que eu estou falando aqui. Aí quando eu voltei, fui da mesma empresa. Alguém falou, não, vai lá, conversa com o diretor, eu gosto muito de você. Eu voltei da mesma empresa, só que empresa não tem coração. Empresa tem CNPJ, mas não tem coração. Aquele homem, ele era um diretor, gostava de mim, mas dependia de outros departamentos da empresa. E aí, quando me mandaram passar de novo para uma psicóloga, eu passo pela psicóloga, quando eu chego para ela falou comigo que eu era negligente, não sei o quê, porque eu tinha pedido para sair, agora está pedindo para voltar. E a minha resposta talvez custou a minha não admissão. Porque eu respondi para ela da seguinte maneira: olha, quando eu entrei aqui, você não estava aqui. Há quase
10 anos atrás, você não estava aqui, quando eu entrei. Eu saí, você não estava aqui, agora eu volto e você está aqui. Então, do mesmo jeito que você, eu falei isso como psicólogo, e não estou errado, e não sou contra o que eu falei. Eu não retiro o que eu falei. E aí eu disse para ela assim, olha, a mesma negligência que você está me acusando é a mesma de você, porque você saiu de um lugar para vir para cá, ou então foi mandado embora para o segundo serviço. Aí eu pergunto para vocês, ela ia assinar para me admitir? Não. Você foi sincero. Não? Não. Eu fui sincero. É tanto que a minha ligação com o psicólogo é meia crítica. Eu não dá muito bem com eles, embora que seja outro só. Então, é uma decisão minha. Eu tinha que ter tomado uma decisão, arrependo do que eu falei? Não, mas eu tinha que ter tomado uma outra decisão, eu tinha que ser humilde, não fui. Tomei uma decisão errada, deixei de ser humilde. Eu tinha que ter ficado calado e falar, eu preciso desse emprego. E aí eu fui para a construção civil. Então, essas decisões aqui, como a Noemi tomou, como ela fala aqui que Deus provou ela, testou ela, o Todo-Poderoso afligiu tanto, né? E aí a história que na terra de Moabe, com ela, Ruth e sua nora, moabitas chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Quando ela volta, tinha a colheita da cevada. Então é aquela história, se você tomou uma decisão errada hoje, conversa com Deus, volta naquela decisão, fala com Deus que Ele pode inverter essa decisão. Talvez aquilo que passou você não vai recuperar mais, mas de agora para frente Deus pode mudar a tua história. E essa história ela pode ser mudada na área financeira, na área sentimental, ela pode ser mudada na sua área ministerial. Deus pode te usar de uma forma sobrenatural em qualquer outro lugar. A história de Ruth, que ela passou com a sua nora, a fidelidade dela à sua sogra, a fidelidade dela em aceitar o outro Deus, que não era o Deus da família, dos parentes dela. Então essa fidelidade ela teve com o povo de Israel, o povo de Deus. Ela foi fiel quando ela disse, olha, eu não aceito ficar, eu vou com você, porque o seu Deus será o meu Deus. Então nós temos que assumir o papel diante de Deus, ser fiel, ser íntegro diante de Deus. Amém? Se você quiser, pode ler na tua casa a história de Ruth, mas lê direitinho para você entender. Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. E como crente, toda decisão que você for tomar, fale com Deus primeiro. Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione, eu estou querendo sair desse emprego, me ofereceram um trabalho ali, será que eu aceito ou não? Fale com Deus, que Ele vai falar contigo na madrugada. Deus vai te abençoar. Ele fala na nossa madrugada, em qualquer momento, se você se render a Ele, Ele vai te dar direção, porque você vai consultar Ele. E Deus ele pode te dar livramento de muitas coisas que talvez as pessoas te oferecem e não é de Deus. Somente até aí, fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, para que Deus nos dê decisões sábias, nos abençoe, nos guarde. Grande e soberano Deus, mais uma vez eu coloco diante do Senhor, agradecendo pela tua bondade, agradecendo pela tua misericórdia,
Pai, essa graça a qual o Senhor nos concede, este amor, ó Pai, imensurável, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Mas eu peço, Pai, neste momento que o Senhor venha nos ensinar a buscar do Senhor para decisões a ser tomadas em nossa vida. Que nós possamos, Pai, estar tomando decisões acertadas de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor venha nos direcionar quando nós buscarmos do Senhor, quando nós falarmos com o Senhor. Eu peço que o Senhor venha fazer a diferença na nossa vida. Senhor, neste momento, Pai, quando nós despedimos da Tua casa, mas não da Tua presença, eu clamo ao Senhor neste momento mais uma vez, ó Pai, por esta região, por essas ruas, por essas casas, por cada família. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, Pai, junto com a Tua igreja, eu repreendo toda a força negativa, todo o laço do inimigo contrário, ó Pai, à obra do Senhor neste local. Que o Senhor possa, Pai, estar tomando nas Tuas mãos a nossa vida, nos direcionando, nos guardando, nos protegendo. Faz de nós instrumento nas Tuas mãos. Pai, que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja presente sobre cada vida, sobre cada casa. E em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, neste momento, que o Senhor possa, Pai, estar agora tocando, Senhor, na liderança da igreja do Evangelho da Glória. Pai, não só no Brasil, mas no exterior. Pai, não só neste município, nesta região, mas também em todo o estado, em todos os estados do Brasil. Toma nas Tuas mãos cada pastor, cada líder. Faça, meu Deus, ó Pai, a diferença na vida de cada um. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando decisões, que sejam decisões, ó Pai, voltadas para o Teu reino aqui na terra. Decisões, ó Pai, a qual o Teu reino venha florescer e frutificar. Senhor, eu peço a Ti neste momento, Pai, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos, ó Pai, Rosa Neves, venha fazer a diferença, meu Deus, não só neste ministério, mas de outros ministérios que pregam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que virá buscar a Tua igreja. Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada líder, cada membro, e que venha haver a diferença nesse local. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, a nossa liderança. Que o Senhor venha abençoar a região, abençoar cada pastor. Faça, meu Deus, segundo a vontade do Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe esta congregação de Rosa Neves. Abençoe cada família, cada vida, a parentela de cada um. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a força contrária, que tem, Senhor, barrado a entrada das pessoas que entram e saem. Eu estou repreendendo agora que vão, Senhor, o Senhor vai estar agora liberando, Pai, livrando, dando ordem aos Teus anjos a respeito dessa congregação. Que aquele que entrar firmará com o Senhor nesta congregação, porque essa congregação é do Senhor e para o Senhor. Todas as almas que aqui entrar, sejam para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia toma nas Tuas mãos a nossa vida. Senhor amado, eu peço ao Senhor agora, Pai, por aquelas pessoas que se encontram enfermas, pessoas que pediram oração, pessoas que têm o nome escrito, ó Pai, no caderno de oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de pessoas. Obrigado, Pai, pela vida da missionária Márcia. Senhor, agora me liga e diz, agradecendo a esta congregação que intercedeu pelo seu pai, teu irmão, e que eles se encontram bem, estão em casa, estão saudáveis. Pai, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. É o que lhe peço, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, nessa premissa, eu peço ao Senhor agora que o Senhor contempla aqueles alimentos que ali estão. Se porventura tiver algo consagrado a ídolo, a santo ou a demônio, por aquele que plantou, pelo que cuidou, por aquele que colheu, aquele Pai que transportou, aquele que industrializou, e aquele que fez, ó Pai, ali esses alimentos, se porventura consagrou a ídolo, a santo ou a demônio, eu peço ao Senhor agora que seja desconsagrado, em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora sejam alimentos abençoados, nós vamos ingerir e que o Senhor vai usá-lo. Se tiver algo dentro de nós, assim como uma infecção,
uma dor, que o Senhor vem jogar por terra, vai servir como remédio para o nosso corpo físico. É que eu ministro nesse momento em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco não só hoje, mas eternamente. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Oh, glória.